Olá, boa noite. Bom, vocês votaram muito pouco no grupo. Quinto ano D apenas uma aluna votou, tá? E no quinto ano A apenas 4 alunos participaram. Vocês têm que participar. Bom, mas enfim, ganhou hoje a contação de história. Bom, a nossa contação de história é bem interessante hoje, que eu escolhi para vocês, que fala sobre um menino que é chamado Marcelino Pão e Vinho. Conta a história de uma criança, eu vou usar aqui, né, o notebook aqui para explicar um pouco para vocês, que a história é um pouco longa, mas eu vou falando aos poucos e vocês vão entender. E depois eu vou colocar o link da história, tá, desse menino que vocês vão ver, tá bom? Não tem nada a ver com religião, tá? É uma história bem interessante, mas que para vocês entenderem como é importante a criança ter contato com Deus, com Jesus, como esse meninozinho teve. Em um pequeno vilarejo no interior da Espanha, alguns frades franciscanos, eles ergueram um abrigo para eles, pequeno e humilde, como um pequeno convento. O prédio foi construído por eles mesmos, não teve, era até de pedra, era numas ruínas, né? Um lugar bem distante que tinha lá na Espanha, que a prefeitura cedeu para esses religiosos ficarem lá. Era um lar muito humilde, onde os franciscanos realizavam suas obrigações religiosas. Eles sobreviviam através de esmolas, de doações, né? Só que certa noite, quando estava começando um novo ano, um dos frades, quando abriu a porta, viu que estava na porta deles uma criança enrolada num paninho, né? E era um menino. E aí eles ficavam querendo saber como foi que essa criança chegou aqui e tal, cadê a mãe dele, cadê o pai dele e tal. Só que eles não conseguiram encontrar ninguém da família do menino. E eles resolveram criar um menino, no qual eles deram o nome Marcelino. Era uma criança como qualquer outra. Era bem arteiro, que no nosso linguajar ele era o quê? Sapeca, danado. Vivia mexendo com os animais que os frades criavam. Tinha pequenas brincadeiras que às vezes pensavam que era maldade, mas era o jeito do Marcelino brincar, porque ele era uma criança. E aí, tudo bem, estou tossindo um pouquinho, depois eu vou explicar para vocês, tá? Porque a minha tia tá meio dodói. E aí, gente, o Marcelino encontrou lá no convento um sótão, que nós chamamos, que é como se fosse uma parte em cima, que ninguém mexe, que lá fica coisa antiga e tal. E nesse sótão tinha uma imagem de Jesus Cristo, né? Crucificado na cruz. E o Marcelino começou a ir para lá e ficava olhando para a imagem e dizia: por que você está aí? Aí não dói? Você está trepado aí por quê? Então, ninguém sabe, pode ter sido um milagre, né? E tudo. E o Marcelino começou a conversar com essa imagem. E aí o Marcelino fazia o quê? Todos os frades, eles tinham tipo a quantidade de pão. Era um pão para cada um deles e o pão do Marcelino. E todas as vezes na hora do jantar, faltava um pão. Ninguém sabia como era que tinha sumido esse pão. Depois do pão, eles também tomavam um copo de vinho, os frades. Mas o Marcelino tomava água e suco, por exemplo. Mas só que sempre começou a faltar também um copo de vinho. E aí os frades ficaram encabulados daquela história. Meu Deus, não estava acusando ninguém. Será que alguém está tomando e tal, não sei o quê? E um deles, que era o que tinha cuidado mais do Marcelino, que não diz o nome dele na história, ele ficou pastorando o Marcelino. E aí ele descobriu que era um menino que levava o pão e o vinho lá para o sótão. E o Marcelino tinha um grande sonho, porque
de conhecer a mãe dele, porque ele vivia só no meio de um monte de frades. Ele sabia que todo mundo ele chamava de pai, papito, mas ele não tinha aquela figura da mãe. E ele perguntava para os frades: cadê minha mãe? Foi que houve com ela? E os frades tentavam desconversar porque eles não sabiam mesmo. E isso Marcelino perguntava para essa suposta imagem de Jesus. E ele disse: olha, pois você vai conhecer sua mãe. E ele ficou muito alegre e tudo. E um dia ele foi se despedir de todos os frades, não disse o que ia acontecer. Foi lá, deu um beijo em cada frade, falou um monte de coisa e tal. E o Marcelino fez a sua última viagem. Ele subiu lá no sótão com um pãozinho, com um copo de vinho. E o frade, que já estava pastorando ele, acompanhou atrás e viu a última imagem do Marcelino vivo, que foi quando ele entregou o pão e o vinho e pediu que ele levasse o Marcelino até conhecer a mãe dele. E o Marcelino acabou que foi, como aquela história, ele foi para o sono eterno, foi conseguir realizar o sonho dele, que era conhecer a sua mãe. A gente pode pensar que é uma história super triste, mas não. É uma história de um milagre de uma criança com a sua fé, com a sua inocência. Tá bom? Eu vou colocar o link para vocês da história. Tem um filme, se vocês puderem assistir o filme é belíssimo. Conta a história bem mais detalhada para vocês. Tá bom? Um grande abraço, fique em casa, até semana que vem. Tchau!